Então, galera, com muita satisfação e alegria que inauguramos hoje o Estúdio C da Criare. E não poderia fazer diferente, a não ser chamando o nosso amigo Matheus Alves para falar sobre algo que é muito importante para mim, uma organização com mais de 100 anos e presente em mais de 170 países. Claro que nós estamos falando de Rotary Club, Rotary International, né, Matheus? Isso aí mesmo. Papauá, prazer estar aqui com você, meu amigo. Eu te agradeço. Sempre tão gentil, tão parceiro, né, fazendo esse convite para a gente poder falar um pouco mais, como você mesmo disse, sobre o Rotary, que é uma coisa muito importante para você, e você sabe tão bem que para mim também, né? A gente tem essa família envolvida em Rotary, isso na nossa vida já há tantos e tantos anos, né? Então é sempre muito bacana poder falar dessa organização que dá tantas alegrias, não só para a gente, mas para tanta gente ao redor do mundo, né? E o Matheus é um grande exemplo do crescimento dentro dessa família rotária, né? Rotary Kids, que é até os 12 anos. De 0 a 12 anos, né? E posteriormente eu fui para o Interact, que é tem o mesmo objetivo, de 12 a 18 anos. E existe o Rotaract, que você pode falar até melhor do que eu, né? Mas essa fase eu pulei, foi quando eu já me tornei rotariano, já trabalhando e tudo mais. E tive a oportunidade de ser associado primeiramente do Rotary Clube Campo São Salvador, cujo meu padrinho foi o Almir Jesus do Nascimento, que eu sempre tenho muito orgulho de falar disso. Uma pessoa de muito caráter, muito forte na cidade, que me deu a honra de ser meu padrinho em Rotary. E no Rotary Clube Campo São Salvador eu tive a oportunidade de ter sido presidente, na época com 21 para 22 anos, o presidente de Rotary mais jovem do mundo, na época. Rapaz, quando eu falo que esse garoto vai pro RI, eu não tô brincando. Não, foi realmente uma coisa que não esperava, por mais que a gente sempre, né, tivesse o Rotary muito dentro de casa, não esperava isso. E posteriormente governador assistente da área 5, né? Que engloba os 5 clubes da cidade de Campos, mais São João da Barra e São Francisco da Abapuana, e atualmente, inclusive, é no Rotary Clube de São João da Barra que estou afiliado lá, desempenhando a função de secretário no momento. E hoje a gente vive essa proximidade, né, muito boa da cidade, município de Campos e São João da Barra, né? Quer dizer, mais para 2017, mas a construção mas com certeza, com certeza. Eu acho que não só a nível do trabalho rotário, que sempre foi muito próximo dos dois municípios, agora a própria situação a partir de 2017, política, econômica, tem tudo a estreitar cada vez mais os laços dos municípios, o que é muito bom para todos, né? E vale lembrar que hoje também, o Rotary, no caso, vamos buscar a história, né? Voltar lá 111 anos com o Paul Harris. Inclusive você interpretou Paul Harris no centenário, eu lembro teve isso mesmo. Como você está falando para a gente voltar no tempo, vamos lá então, né? Organizar para o pessoal também. Organizar até para o pessoal poder entender, né? Que a gente sempre fala muito disso, para a gente é muito... Tá dentro do organismo. Fácil falar, mas... São 25 anos de Rotary falar nisso. Exatamente, a vida toda, né? E, bom, na verdade, o Rotary, como que começou essa organização e o que é, para poder as pessoas entenderem, né? Em 1905, um advogado na cidade de Chicago, chamado Paul Harris, esse advogado. A cidade de Chicago, na época, era dominada pelos vícios, pela ignorância, pelo crime. E ele teve a ideia de fundar uma organização de amigos, de profissionais que pudessem resgatar o clima da cidade do interior da qual ele tinha saído. Já estava bem evoluído. Já, bastante. As pessoas não tinham mais aquele companheirismo todo. Inicialmente, a ideia foi criar um clube onde houvesse companheirismo entre profissionais. Então ele se reuniu no dia 23 de fevereiro de 1905 com um distribuidor de carvão, um alfaiate e um engenheiro de Minas e fizeram a primeira reunião, fundaram esse clube que posteriormente ganhou o nome de Rotary. Por quê? Inicialmente a ideia era que as reuniões fossem feitas a cada semana no local de trabalho de cada um, no sistema de rodízio. Daí o nome Rotary. Não é à toa até que o nosso emblema é aquela roda denteada, não é? Aquela engrenagem com 24 dentes que simboliza as 24 horas do dia onde a pessoa pode seguir os propósitos rotários, não só dentro das reuniões. Que um acaba sendo engrenagem do outro companheiro. Com toda certeza. E, inicialmente, o objetivo era companheirismo mútuo. Só que foi passando o tempo, com um ano dessa organização criada, várias pessoas aderiram, eles viram que só o companheirismo talvez não sustentasse por tanto tempo uma organização dessa, porque já havia diversos outros clubes, atividades que faziam a mesma coisa.
E aí veio outro pilar básico do Rotary, que é a prestação de serviços. O primeiro projeto que eles fizeram, exatamente, foi a construção de um banheiro público na cidade de Chicago. Foi no ano de 1906. E, inclusive, esse banheiro público foi o pontapé para tantos outros projetos que foram feitos ao longo dos anos. Então você veja que de 4 companheiros em 23 de fevereiro de 1905, hoje nós somos mais de 1.200.000 em 215 países do mundo. Como que a coisa evoluiu bastante, né? E apesar de várias definições que a gente tem sobre a organização, eu sempre digo que eu gosto de frisar que, para simplificar, para resumir muito bem o nosso trabalho, Rotary nada mais é do que companheirismo e prestação de serviços. Duas coisas que eu acredito que são fundamentais para a gente viver em sociedade, né? E na minha gestão em 2005, 2006, o grande legado, o lema, né, foi o dar de si antes de pensar em si. E essa é que é um lema máximo da organização, exatamente, né? Porque apesar de a gente ter um lema a cada ano, nesse ano específico, o presidente da época quis que o lema fosse nada mais, nada menos do que o nosso lema maior ao longo de todos os anos, que é o dar de si antes de pensar em si. Isso que representa, acho que melhor do que qualquer frase, que é o espírito da organização. E até hoje ela é lembrada, né? Não, bastante. É um lema oficial, né? De todos os lemas, é o que, independente dos anos, pode continuar sendo usado. E o bacana também as pessoas entenderem como que funciona o calendário rotário, né? Que começa em julho e termina em junho do posterior. É totalmente diferente do ano, né? O ano rotário, como a gente fala, começa em 1º de julho de um ano e vai até 30 de junho do ano seguinte. É quando tomam posse os novos presidentes, governadores, presidentes de Rotary Internacional, quando todo o calendário rotário vira, em 1º de julho. E é uma das poucas instituições que tem a cadeira cativa dentro da ONU, né? Que é o órgão maior. Isso é uma coisa que sempre dá muito orgulho da gente falar, né? Quando da criação da ONU, da carta de elaboração para a fundação da ONU, 49 integrantes que redigiram aquela carta eram rotarianos. Então você vê a força que o Rotary tinha naquela época, né, nos anos 40, pouco após a Segunda Guerra. E até hoje o Rotary e a Cruz Vermelha são duas instituições que têm cadeira na ONU, independente de quem for o presidente, independente do representante, essas duas instituições estão ali colaborando com as Nações Unidas. E o internacionalismo de Rotary, como que hoje se trabalha essa área de projetos que não necessariamente você precisa fazer um projeto ser de campus e fazer um projeto para campus? Não. Tem essa possibilidade? Não, de forma alguma. O Rotary existe, a Fundação Rotária, que é o nosso braço financeiro, que gere os projetos ao redor do mundo todo. A fundação foi criada em 1917 com o nome de Fundo de Dotações e posteriormente ganhou esse nome. Através da mensalidade de cada rotariano no mundo, tem um percentual que vai para essa fundação para gerir projetos no mundo todo, seja de distribuição de água potável na África, por exemplo, ou seja saúde materno-infantil, desenvolvimento econômico comunitário, sabe, projetos voltados para a alfabetização, para o combate à fome. No mundo inteiro pode sair a contribuição de um clube daqui destinada a um clube de qualquer outro país. Isso, inclusive, vai principalmente para o nosso projeto mais ambicioso, que é a Polio Plus, né? É esse que eu queria entrar, eu estava puxando o gancho para isso. Imaginei, porque a Polio Plus, de fato, é o nosso carro-chefe, né? Qual que é o propósito dessa campanha? Em 1985, quando faltavam 20 anos para que o Rotary completasse o seu centenário, foi lançada essa campanha que tinha como objetivo erradicar a poliomielite da face da Terra. Que era algo muito grave, né? Sem sombra de dúvida. Hoje as pessoas não têm muito conhecimento porque exatamente, houve essa interferência. O tempo foi passando e hoje, por exemplo, nós estamos quase lá, falta só isso. Foi erradicado em 99% do mundo. Nós só temos casos pontuais em 3 países do mundo: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Por quê? Majoritariamente por questões religiosas e culturais. São tribos onde, por exemplo, acreditam que se a pessoa recebeu aquela doença, deve ficar com aquela, e não deixam a vacina chegar. Porque os rotarianos são voluntários e, além de fornecerem a vacina, também muitos aplicam. A gente costuma ver, muitas vezes, determinados governos levarem o louro sem saber que existe um trabalho muito forte do Rotary por trás disso.
porque eles muitas vezes aplicam e tudo mais, mas da mensalidade de cada rotariano no mundo, sabe o percentual que vai para essa vacina poliopius. E só justificando, esclarecendo também ao público, todos que estão nos assistindo, essa importância, né, do respeitar a cultura, né, local. E aí vem a prova quádrupla para justificar. É uma coisa que a gente, infelizmente, né, por mais que a gente quisesse que já tivesse essa doença nefasta, erradicada no mundo, tem que saber, né, lidar com esse tipo de coisa, né? Nossa cultura é uma, de outras comunidades no mundo é outra. Mas é muito interessante você tocar na prova quádrupla, por exemplo, porque é o nosso maior código de ética, né? Ela foi criada, na verdade, em 1923 por um rotariano chamado Herbert J. Taylor para uma companhia da qual ele estava encarregado de salvar da falência. Em 1943, 20 anos depois, o Rotary adotou como um de seus lemas oficiais, como seu maior código de ética. Em que consiste a prova quádrupla? 4 perguntinhas, né, que nós devemos fazer para nós mesmos. É a prova quádrupla do que nós pensamos, dizemos ou fazemos. Primeiramente, é a verdade? Nem sempre uma coisa que a gente fala, diz ou pensa é a verdade. Em segundo lugar, é justo para todos os interessados? Que foi o caso. Terceiro caso, criará boa vontade e melhores amizades? Em quarto lugar, será benéfico para todos os interessados? É um código de ética que a gente sempre procura difundir, não só para quem faz parte da organização, mas, né, para as pessoas de um modo geral, porque são 4 perguntas que a gente às vezes tem muita dificuldade para fazer para nós mesmos, né? E que se a gente fizesse, talvez muita coisa seria diferente na sociedade, né? Ainda mais nesse universo que nós vivemos hoje. Essa realidade totalmente, não né? só política e social também. Não, totalmente. E eu acho que a gente está vivendo um estado de exceção em diversos segmentos. Politicamente, socialmente, juridicamente, muito. Então posso falar isso, né? Que a gente vê certas coisas que parece que você não sabe mais que século que você está vivendo. Tantas conquistas que você vê começando a parecer que está regredindo, mas ainda assim a gente tem fé na humanidade, né? Sim. E como que entra o direito na vida do Matheus? Porque eu sei que a paixão vem no designer, né? Teve essa primeira faculdade, esse primeiro compromisso, mas o direito, sem sombra de dúvida, é o caminho, é o foco. Quando você, por exemplo, eu fiquei 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar lá na sede da OAB, da Ordem dos Advogados, e dentre diversas comissões das quais eu estava responsável na época, como funcionário, uma que me chamava muito a atenção era a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo. Porque é preciso também que a gente saiba separar essa questão de direitos humanos que não vem, sabe? Nem sempre vem com humanos direitos. Não, exatamente, não vem sendo bem destinada, vamos assim dizer. Mas para aquelas pessoas que realmente precisavam daquele apoio e não tinham mais a quem recorrer, eu acho que uma das coisas que o direito dá maior felicidade, particularmente para mim pelo menos, é você ter a oportunidade de ajudar uma pessoa que não tem condição de ter a ajuda para resolver determinado problema. E uma vez, por exemplo, dentre diversas coisas, diversos agradecimentos que a gente teve na OAB, tem um que eu tenho guardado com muito carinho, até em casa até hoje, que foi um quadrinho de R$2 que uma assistida deu lá pra gente, com uma oração, mas que aquilo ali para mim acho que foi o maior presente que eu tive ali dentro da OAB, vendo que o trabalho estava sendo feito de uma forma comprometida, de uma forma dando o melhor possível e vendo que através do direito ali você tinha como mudar, acho, a vida de uma pessoa que estava naquele momento especificamente completamente sem esperança. Eu acho que isso recompensa muito pra gente. E a grande participação, né, que vem tanto como rotariano como advogado, ver essa junção, né, de duas. Eu acho que aqui essa forma de lidar com esse tipo de coisa, acho que vem muito do treinamento que o Rotary proporcionou, né? Obviamente por escolha minha, né? Porque apesar de ter uma família toda voltada para esse segmento rotário, foi uma escolha minha, né? Tem até uma música que diz que é a liberdade que nos prende, né? Então eu tive muito realmente essa livre escolha de seguir por esse caminho rotário. Mas tem muitos ensinamentos que ajudaram a aplicar na vida profissional, na vida pessoal, e que a gente
involuntariamente, às vezes até mesmo sem perceber, acaba aplicando no dia a dia, né? E o bacana é que agora a gente conversando sobre o Rotary, é óbvio que vem, né? A emoção como filho de rotariano. Sem sombra de dúvida. E lembrar que nossos pais foram, além de companheiros do mesmo clube, seu pai antecedeu na presidência do Rotary Clube Campos Guarulhos, né? Meu pai na gestão 92, 93 e o seu sucedeu na 93, 94. Foi isso mesmo. E depois completou ainda com Ferrari, que foi exatamente a gestão seguinte, exatamente. E são amizades que realmente ficam, né? Não são. Passaram mais de 20 anos e a gente está aqui falando sobre isso, né? Que começou lá com nossos pais há muito tempo atrás, isso é verdade mesmo. Ter a esperança que nas próximas gerações, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Essa história continua. A gente sempre pensa para os nossos filhos que é melhor do que para a gente, né? E exatamente. Aí que eu vejo a grande importância, né, de um serviço voluntário. Porque quando você vê não é hierarquia, mas um ensinamento passando de pai para filho, né? Sem sombra de dúvida. Apesar de não ser assim, né? Como eu estava falando, obrigatório, não é? Querendo ou não, a gente absorve um pouco. Sim. Mesmo filhos de rotariano que não são envolvidos, alguma coisa sempre absorve, né? Sabe que isso a gente acaba levando realmente para as nossas casas, para o nosso dia a dia. E eu acho que ter a família envolvida também é muito bacana, né? Eu particularmente dos dois lados, exatamente. Eu tenho um pai profundo conhecedor de Rotary, uma mãe tarada, apaixonada pela organização. A gente querendo ou não querendo, você não tem como ficar indiferente a isso, né? Exatamente. Só para lembrar, fui presidente do Rotaract em 2005, 2006, exatamente. Mas em 92 já era um sonho já do Paulo. Que veio, isso naquela época de internet, não tinha nem internet direito, gente. Exatamente. E foi através de traduções que ele conseguiu desenvolver aqui o projeto. Naquela época a gente não tinha, de fato, os recursos que tem hoje em dia, né, dá tudo mastigado pra gente. Naquela época foi correr atrás, traduzir. Foi guerrear o sonho, foi guerrear através de um sonho para formar o Rotaract, isso é verdade mesmo. E essa porta de novas gerações que me deu portas, que inclusive é meu tema de monografia em publicidade. Você estava até falando isso com a gente na semana passada, realmente. As coisas como que vão, né? O efeito borboleta. Como eu te digo, é a oportunidade que a organização nos dá em diversos segmentos, você vê. Você conseguiu aproveitar no seu TCC, no seu trabalho, entendeu? Falar sobre isso. Você vê como realmente foi valioso. E consegue realmente criar impactos positivos, né? Cria, sem sombra de dúvida. E a gente sempre procura, assim, claro que, às vezes, não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece bastante. Muitos dos amigos, às vezes, não entendem, né? O que é a gente... Muitos dos amigos a gente tenta levar. A gente tenta levar, não consegue, outros a gente consegue. Uns entendem, outros não entendem qual é o propósito. Mas eu acho que sabendo, como volto a falar, que a gente está, pelo menos ali, em busca de companheirismo e prestação de serviço, já está... Isso aí, não tem dúvida. Está satisfeito, né? Esse aí, pelo menos, o objetivo que a gente tem é esse quando ingressa, né? Tem gente que acaba não levando por esse lado, né? Porque o ser mais pelo jantar, né? Porque o ser humano é complicado em qualquer lugar, né? Em qualquer instituição que tem muita gente, você sabe acaba, às vezes, qualquer lugar, né? Mas o objetivo que a gente procura ingressar é esse, né? O espírito rotário é esse mesmo. Então, e nesses 25 anos, diversos municípios, né, aqui, muitos contatos internacionais, né, através muita coisa, ó. Por exemplo, só para te dar um exemplo. Quando meu pai foi governador do distrito, foi período 2011, 2012, período que o nosso distrito, inclusive, conseguiu um número recorde de associados, com 1.236 associados, eu sempre gosto de lembrar, mas ele teve, como todo governador do distrito, fazia as visitas oficiais, né? Só lembrando, é o 4750. 4750, nosso distrito. E o nosso distrito atualmente tem 47 clubes de Rotary em 34 municípios aqui do nosso estado. Então só por aí você tira que esses 34 municípios já foi, né? Alguns a gente vai muitas vezes, né? Diversas vezes. E outros fora do nosso distrito, ao redor do país. Institutos rotários que tem todo ano, né? A gente procura porque querendo ou não querendo, a cada ano a organização vai mudando. E como qualquer coisa, acho que na sua profissão, ou uma coisa pela qual pelo menos você se dedique, tem que saber das atualizações, né? Não pode ficar desinformado. E é uma casa que está sempre em constante rotatividade. Não, com certeza. E aí a gente procura também para fazer o companheirismo, né? Com companheiros de outras cidades que você não conhece,
passa a conhecer e faz contatos, né, amizades duradouras. Nós temos amizades fortes mesmo de diversas cidades ao longo disso, ao longo dessa caminhada rotária. E também a gente faz contato com os intercambistas, né, que o Rotary tem, como você bem sabe, um trabalho muito forte com o intercâmbio de jovens, né? Envia jovens, recebe jovens e não profissionais filhos, também. né, Não necessariamente, apesar de ficarem em casas de rotarianos, não necessariamente filhos. O clube indica um jovem que não precisa ser filho de rotariano. E também tem os profissionais que vêm pelos grupos de estudo. A gente já teve a oportunidade de hospedar alguns, então é uma troca que, como você bem pode perceber, vai realmente como é o propósito da organização internacionalmente, né? Você de fato aprende com diversas culturas, tem a oportunidade de, nas conferências, receber esse pessoal, é uma troca muito bacana realmente. E o grande ícone dos intercambistas do Rotary é o famoso blazer, né, de exatamente. Aquele blazer que vem com os distintivos, com os tem pins. Moeda, tem até flâmula, que deixa pendurado aqui, mas aquilo ali é para marcar mesmo, é para saber ver onde o cara rodou por aí. E realmente marca, né? Você tem pessoa com 16 anos que faz intercâmbio ainda de adolescente, que é 1 ano, né? E aquilo ali fica... E geralmente quando você tem o intercambista ele fica numa determinada cidade, mas ele roda outras cidades do distrito. Sim. Porque os próprios clubes que patrocinam, você geralmente faz uma apresentação quando retorna, né? Então ele acaba, mesmo sem saber, saindo do seu país, sem saber tanto sobre o Rotary, volta sabendo bastante. Dando aula. E isso é muito importante até porque aproxima muito a família. Sim. Você acaba, às vezes, involuntariamente captando novos associados. E a gente sempre diz, quanto mais associados, são mais pessoas dispostas a trabalhar, então mais chances de sucesso você tem com os projetos que são desenvolvidos, né? E uma grande porta também que eu vejo dentro de Rotary, que nos Estados Unidos chama Rotary Ann, aqui é a Casa da Amizade, né? Aqui são as senhoras de rotarianos. Exatamente. Com esse nome Casa da Amizade só existe no Brasil. No Brasil. De fato, não tem outro país. A Casa da Amizade, na verdade, ela foi criada antigamente quando a mulher não era rotariana, né? Isso há muito tempo. Era o braço beneficente do Rotary, vamos assim dizer, né? Era a assistência aos desvalidos, aos desassistidos. Hoje em dia ela continua sendo uma forte parceira do Rotary, só que hoje em dia a mulher é rotariana. Então o trabalho acaba sendo mais gerido, elas continuam fazendo o mesmo tipo de serviço, mas dentro do Rotary a mulher tem muita força fazendo, como qualquer rotariano, os trabalhos voltados às 6 áreas de enfoque da Fundação Rotária, né? Que, sem sombra de dúvida, permitem com que a gente possa levar esse nome aí de tantos lugares. Então, o gostinho de quero mais, porém o nosso... Pois é, rapaz. Como a gente faz? A gente deixa marcado como já a gente está falando né? aqui, se deixar a gente vai falando, nem vê que o tempo está passando. Vamos fazer um acordo? Fevereiro está chegando, mais um aniversário de 112 anos. Exatamente, 112 anos. Estamos aí à disposição para falar sobre isso, vamos ver o que mais tem de novidade também, né? Vamos ter bastante novidade para 2017. Não só de novidade dos assuntos que não deu tempo de falar, né? Pois é. Mas a gente vai ter novidades, vem vindo coisa boa aí. A gente vai ter novidade. Brigadão, parceiro. Meu amigo, tamo junto. Agradeço. E obrigado a vocês, obrigado a Criare por ceder o espaço, obrigado também ao Clique Campus, agora também nosso parceiro junto com a nossa produção. Valeu, galera, até mais.